Na videoaula de hoje, vamos falar de lajes nervuradas. Considere o que especifica a NBR 6118. Lajes nervuradas são as lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos esteja localizada nas nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte. As lajes nervuradas unidirecionais devem ser calculadas segundo a direção das nervuras, desprezadas a rigidez transversal e a rigidez da torção. As lajes nervuradas bidirecionais podem ser calculadas para efeito de esforços solicitantes como lajes maciças. A espessura da mesa, quando não existirem tubulações horizontais embutidas, deve ser maior ou igual a 1/15 da distância entre as faces das nervuras, e não menor que 4 cm. O valor absoluto mínimo da espessura da mesa deve ser 5 cm, quando existirem tubulações embutidas de diâmetro menor ou igual a 10 mm. Para tubulações com diâmetro φ maior que 10 mm, a mesa deve ter espessura mínima de 4 cm mais φ, ou 4 cm mais 2 φ, no caso de haver cruzamento dessas tubulações. A espessura das nervuras não pode ser inferior a 5 cm. Nervuras com espessura menor que 8 cm não podem conter armadura de compressão. Para o projeto das lajes nervuradas, devem ser obedecidas as seguintes condições. Letra A. Para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras menor ou igual a 65 cm, pode ser dispensada a verificação da flexão da mesa. E para a verificação do cisalhamento da região das nervuras, permite-se a consideração dos critérios de laje. Letra B. Para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras entre 65 e 110 cm, exige-se a verificação da flexão da mesa, e as nervuras devem ser verificadas ao cisalhamento como vigas. Permite-se essa verificação como laje se o espaçamento entre eixos de nervuras for até 90 cm e a largura média das nervuras for maior que 12 cm. Para lajes nervuradas com espaçamento entre eixos de nervura maior que 110 cm, a mesa deve ser projetada como laje maciça, apoiada na grelha de vigas, respeitando-se os limites mínimos de espessura. A partir de agora, iremos dar prosseguimento ao dimensionamento das lajes nervuradas, considerando os mesmos panos de lajes de videoaulas anteriores. E, inicialmente, precisamos definir a seção transversal das lajes. Então, no passo 1, a necessidade de definir a largura e a altura das nervuras, o espaçamento entre eixos de nervura, e aqui a nossa nervura terá 12 centímetros de largura, uma altura variável, sendo 29 centímetros para as lajes L1 e L2 e 35 centímetros para a laje L3. A distância entre eixos 90 centímetros e de face a face 78 centímetros. A espessura da mesa de compressão 5 centímetros. A resistência característica à compressão do concreto igual a 20 megapascal, como fizemos em videoaulas anteriores. ACA 50, cobrimento das armaduras 2,5, sobrecarga acidental distribuída de 2 kN por metro quadrado, a carga permanente distribuída devido ao piso 0,2 kN por metro quadrado e devido ao contrapiso 0,36 kN por metro quadrado. Então, o próximo passo agora será determinar o carregamento. Devido ao peso próprio, que eu vou chamar aqui de G1, a mesa de compressão ela será genérica e ela terá
um peso de 0,05 metros vezes 25 kN por metro cúbico, que é o peso específico do concreto armado. Isso resulta em 1,25 kN por metro quadrado. A nervura das lajes L1 e L2 serão 0,24 vezes 0,12 vezes 25 dividido pela distância entre eixos de nervura, que é igual a 0,9. Então, o peso próprio da nervura das lajes L1 e L2 será 0,8 kN por metro quadrado. L1, L2. Já na laje L3, será 0,31 vezes 0,12 vezes 25 dividido por 0,9. Então, o peso próprio será 1,03 kN por metro quadrado. A carga permanente G2 será piso mais contrapiso, que é igual a 0,56 kN por metro quadrado. A sobrecarga acidental, que aqui eu vou chamar de Q, será 2 kN por metro quadrado. Então, as cargas totais para a laje L1 será G1 mais G2 mais Q. Então, 4,61 kN por metro quadrado. Então, L1 e L2 são iguais. Para a laje L3, G1 mais G2 mais Q, 4,84 kN por metro quadrado. Definidas as cargas atuantes, podemos passar para o cálculo dos momentos máximos nas lajes. Então, esse será o passo 3. Momentos máximos. Para calcular os momentos máximos, precisamos retornar para as tabelas de bares apresentadas no volume 1 do livro de Roberto Xuxa de Carvalho, Detalhes Usuais de Estruturas de Concreto Armado. Para a laje L1, ao contrário do que ocorreu com lajes maciças, iremos considerar como as bordas simplesmente apoiadas, como sendo o caso 1, para que se desenvolvam os máximos momentos fletores positivos na região das nervuras. Então, Lx e Ly igual a 6, a relação entre vãos igual a 1, Φ2 igual a 1,5, a laje é nervurada agora, o Φ3 é 17, a altura útil 23,53, cobrimento é o mesmo, 2,5, Φ 10 milímetros, altura total 27,53. Veja a expressão aí do Excel. O peso próprio é automático, pela expressão da fórmula. O revestimento piso mais contrapiso, a acidental. E aqui está a obtenção automática, haja vista que a planilha já está programada para obter os coeficientes dos momentos positivos em x e em y e os momentos fletores em x e em y, considerando as funções do Excel PROC-V e PROC-H. Então, observe que μx e μy aqui são iguais a 4,41, que é a laje quadrada, os momentos fletores na direção x e y 7,32, e continuando aqui na planilha, o FCK, considerando o FCK de 20 megapascal, o módulo de elasticidade do concreto, nos dá os parâmetros Kx, Ky, 2,5, que nós precisaremos deles para calcular, verificar o cisalhamento das lajes,
nervuradas, e as reações de apoio na direção x e y, 6,92. Para a laje L2, o que muda aqui é a dimensão do pano LX, o caso é 1, a relação entre vãos é 1,5, Φ2 igual a 1,3, Φ3 17, altura útil 18,1, comprimento 2,5, Φ10, altura 22,1, altura total considerada 29 centímetros. Para padronizar, as demais especificações de carregamentos permanecem, e agora μx e μy são diferentes, porque a laje não é mais quadrada. μx igual a 7,86, μy 4,25. Momento fletor 5,8 kN por metro na direção x e 3,13 kN por metro na direção y. Os parâmetros Kx 3,33, Ky 2,5 e as reações de apoio 6,14 na direção x e 4,61 na direção y. Para a laje L3, temos a seguinte situação. Caso 1, Lx agora igual a 5, Ly igual a 10, lambda, relação entre vãos igual a 2, Φ2 1,1, laje nervurada, Φ3 17, altura útil 26,74, comprimento 2,5, Φ de 10, altura total 30,74, que nos levou a considerar um valor múltiplo de 5. Então, 35 centímetros para a altura efetiva total da laje. Carregamento acidental e permanente distribuído permanece. μx igual a 10 agora, μy igual a 3,64. Os momentos fletores na direção x e y, 12,11 kN por metro na direção x e 4,41 kN por metro na direção y. Então, agora os parâmetros Kx e Ky, que também vem da tabela. Kx igual a 3,75, Ky igual a 2,5 e as reações de apoio nas vigas 9,08 na direção x e 6,05 na direção y. Então, com isso, nós vamos agora indicar esses mesmos resultados aqui no nosso cálculo analítico. Então, μx e μy são iguais para a laje L1, que é igual a 4,41, o que nos fornece um momento fletor positivo nas duas direções, como 7,32 kN metro por metro. Só estou reproduzindo os valores encontrados nas planilhas. Para a laje L2, μx igual a 7,86, que nos dá um momento fletor x igual a 5,8 kN metro por metro. Na direção y, μy igual a 4,25, que dá um momento fletor na direção y igual a 3,13 kN por metro. A laje L3, μx igual a 10, que nos dá um momento em x igual a 12,11 kN por metro, μy igual a 3,64, que resulta num momento y de 4,41 kN 4,41 kN por metro. Definidos os momentos máximos nas lajes, precisamos agora definir os momentos máximos por nervura em cada direção. Então, momentos por
nervura. Em X e Y. Então, na laje L1, vamos precisar multiplicar os momentos pela distância entre eixos de nervura. Então, μx, que é igual a μy, será igual a 7,32 vezes 0,9, que é igual a 6,59 kNm, agora por nervura. Para a laje L2, mx será igual a 5,8 vezes 0,9, que é igual a 5,22 kNm por nervura. My igual a 3,13 vezes 0,9, que é igual a 2,82 kNm por nervura. Na laje L3, o momento na direção X será igual a 12,11 vezes 0,9, igual a 10,89 kNm por nervura. 4,41 vezes 0,9, que é igual a 3,97 kNm por nervura. O próximo passo será agora fazer uma correção desses momentos fletores pelo critério de Rahn, conforme sugere Roberto Schuch de Carvalho. Já visto que estamos obtendo coeficientes de lajes maciças, da teoria de flexão de placas, mas o que há, na realidade, é um funcionamento de um sistema estrutural mais parecido com uma grelha, uma placa, uma laje apoiada num sistema de grelhas. Então, o objetivo dessa correção é uniformizar os resultados. Então, vejamos. Então, passo 5. Correção dos momentos pelo critério de Rahn. Segundo Rahn, os momentos fletores por nervura precisam ser multiplicados por um fator, um parâmetro delta. Delta será igual a 1 dividido por 1 menos 5/6 multiplicado por E ao quadrado sobre 1 mais E elevado à quarta, onde E é a relação entre vãos Lx sobre Ly, onde Lx é o menor vão e Ly o maior vão da laje. Então, podemos montar uma tabela com os seguintes parâmetros. Vamos dizer, laje, Lx, Ly, E e delta. Laje L1, laje L2 e laje L3. Laje L1, Lx igual a 6, Ly igual a 6. Laje L2, Lx igual a 4, Ly igual a 6. Laje L3, Lx igual a 5, Ly igual a 10. A relação entre vãos será 1, 1,5 e 2. Então, para a laje L1, o valor de delta será igual a 1 dividido por 1 menos 5/6 multiplicado
por 1 ao quadrado sobre 1 mais 1 elevado à quarta. Isso aqui vai dar 1,714. Para a laje L2, delta será 1 dividido por 1 menos 5/6, multiplicado por 1,5 elevado ao quadrado sobre 1 mais 1,5 elevado à quarta. Isso aqui será igual a 1,448. E por fim, a laje L3, delta será igual a 1 menos 5/6 multiplicado por 2 elevado ao quadrado sobre 1 mais 2 elevado à quarta. Isso será igual a 1,244. Com isso, podemos prosseguir com a correção dos momentos, agora multiplicando os momentos calculados por nervura em cada direção pelo fator de correção de Ram. O próximo passo agora será aplicar os fatores delta calculados para os momentos finais de cada nervura em cada direção. Então, passo 6. Momentos finais. Na laje L1, mx, que é igual a my, será igual a 6,59 vezes 1,714, que resulta em 11,295 kN por nervura. Na laje L2, o momento na direção x será igual a 5,22 vezes 1,448, e resulta em 7,56 kN por nervura. Na direção y, 3,13 vezes 1,448, que é igual a 4,53 kN por nervura. A laje L3, momento na direção x, será igual a 10,89 vezes 1,244, que é igual a 13,55 kN por nervura. E na direção y, 3,97 vezes 1,244, e resulta em 4,94 kN por nervura. O passo 7 agora será determinar a largura colaborante, considerando as nervuras em cada direção, trabalhando como uma seção T. Vou chamar aqui largura colaborante. Seção T. Para a laje L1, BW será igual a 0,12, B1 será o menor valor entre
10% do vão teórico de cálculo, a laje quadrada, A igual a 6. Então, é 0,10 vezes 6 vai ser 0,6 metros. Ou 0,5 vezes B2, onde B2 é igual a distância livre entre faces de nervuras. Então, 0,5 vezes 0,78, que vai dar 0,39 metros. B1 será o menor dos dois valores, então B1 será igual a 0,39. E com isso podemos determinar a largura colaborante BF, que é igual a BW mais 2 vezes B1. 0,12 mais 2 vezes 0,39, que resulta em 90 centímetros. Observe que esse valor se aplica tanto à direção X quanto à direção Y. Para a laje L2, o cálculo é similar, onde BW igual a 0,12, e o que muda no cálculo de B1 é o fato de que o vão teórico de cálculo agora não é mais 6, é igual a 4. 0,10 vezes 4 igual a 0,4 metros. E B2 continua sendo 0,78, 0,5 vezes 0,78 igual a 0,39. Então, por causa de 1 centímetro, continua B1 igual a 0,39. Com isso, BF é o mesmo valor, 0,12 mais 2 vezes 0,39 igual a 90 centímetros, mais uma vez. Isso na direção X. Porque na direção Y, B1 possui um A de 6 metros. Um vão teórico de cálculo de 6 metros. Então, 0,5 vezes 0,78 permanece, 0,39. No entanto, o cálculo de BF não muda. É 0,12 mais 2 vezes 0,39. BF será igual a 0,9 metros. Mais uma vez, direção Y. Para a laje L3, da mesma forma que fizemos anteriormente, BW igual a 0,12, B1 agora será 0,10 vezes 5, que é igual a 0,5 metros, e B2 será igual a 0,5 vezes 0,78, que é igual a 0,39. Então, BF, da mesma forma, será igual a 90 centímetros. Direção X. Na direção Y, B1 será 0,10 vezes 10, que é igual a 1 metro, e B2, 0,5 vezes 0,78, vai dar 0,39 metros. No entanto, o BF continua sendo 90 centímetros na direção Y. Podemos agora dimensionar as armaduras de flexão como seção T. Tendo em vista que já apresentamos videoaulas explicando o dimensionamento de seções T no estado limite último, aqui só faremos a apresentação das planilhas de cálculo já com resultado, planilhas desenvolvidas de acordo com a proposta de José Milton de Araújo, em curso de concreto armado, volume 1. Aqui, considerando os momentos já corrigidos, por nervura em cada direção, as nervuras têm 12 centímetros de largura,
a mesa de compressão 5 centímetros, a largura colaborante que acabamos de determinar 90 centímetros e a altura para cada laje, L1, L2 29, L3 35, cobrimento 2,5 é genérico, FCK também, todas as seções estão no domínio 2A e observe que as armaduras são as seguintes. Para a laje L1, o cálculo resultou numa armadura de 1,39, superior à mínima fica a calculada 1,39, que resulta em 2 ferros de 10 milímetros em cada direção. Para a laje L2, nós tivemos uma armadura de 0,93 centímetros quadrados na direção X e 0,55 na direção Y, valores inferiores ao mínimo, e consideraremos 2 ferros, 2 barras de aço de 10 milímetros em cada direção. E para a laje L3, armadura calculada na direção X, 1,35, superior ao mínimo, 22, ficam 2 barras de aço de 12,5 milímetros. E na direção Y, a armadura calculada inferior ao mínimo, que resulta 2 barras de aço de 10 milímetros. O passo 8 será a verificação do cisalhamento. As expressões utilizadas são as seguintes. Calcularemos para cada laje a tensão tangencial de cálculo, que é igual à força cortante de cálculo, VD sobre BWD. BW é a largura da nervura e D é a altura útil. Em seguida, calcularemos a tensão resistente tangencial, TRD1, que será igual a tau RD vezes K multiplicado por 1,2 mais 40 vezes ρ1, onde tau RD é igual a 0,25 FCTD, que é igual a 0,25 vezes FCTK inferior dividido por gama C, o coeficiente de minoração da resistência do concreto, onde FCTK inferior é igual a 0,21 vezes FCK elevado a 2/3. Então, tau RD será igual a 0,276 megapascal. Além disso, K é igual a 1,6 menos D, que é a altura útil. Como temos duas alturas úteis, então teremos uma para a laje L1 e L2 de 26,5 centímetros. Aqui os valores são em metro, então K para a laje L1 e L2 será 1,335. E para, vamos chamar de K1, e para a laje L2, K2 será 1,6 menos a altura útil da laje L3. Vou chamar de D1 e D2, 1,6 menos 0,325. que é 35 menos o comprimento de 2,5. Então, K2 será 1,275. Como temos nervuras que apresentaram duas barras de aço de 10 milímetros no dimensionamento da flexão e duas barras de aço de 12,5, temos duas taxas de armadura. Vou chamar aqui de ρ1. ρ1 será igual a AS1, a armadura calculada, por BW D1. A S1 aqui, 2 barras de 10, 2,08, dividido por BW, que é igual a 12 vezes 26,5. Então, isso resulta em 0,00503 como taxa de armadura. E ρ2, AS2, por BW D2. A S2 são duas barras de aço de 12,5 milímetros, área 1,227, dividido por BW, que é 12 vezes a altura útil, 32,5. Então, esse cálculo resulta em 0,00629 adimensional.
Basta agora substituir os valores na tabela. L1, L2 e L3. Px e Py são 6,92 para a laje L1, pois as lajes são iguais. As dimensões das lajes são iguais, melhor dizendo, 6,14, 4,61 e 9,08 na direção X e 6,05 na direção Y. QX será igual a KX, o valor obtido da tabela de bares, vezes PX, vezes LX sobre I10. E QY será KY, vezes PY, vezes LX sobre 10. Então, QX será igual a 6,92 vezes KX. KX é igual a 2,5 pela tabela. Então, QX será 10,38 em cada direção. Na laje L2, multiplicaremos PX vezes KX, que é o valor obtido da tabela. Então, 6,14 vezes KX dá 8,17 e 4,61 na outra direção. Para a laje L3, PX vezes KX vai 17,07 e 7,56. O valor de VX, basta multiplicar QX pela distância entre eixos de nervuras, que é igual a 0,9 para todas as lajes. Então, 10,38 vezes 0,9 vai dar 9,34. 9,34. 7,35. 4,15. 15,32 e 6,8. Tal SD será igual a VD sobre BWD. Para a laje L1, VD será igual a 9,34 vezes 1,4, que é o coeficiente de segurança da sobrecarga, dividido por BW, que é igual a 0,12 metros, vezes 0,265 metros. Isso resulta em 411,19 kN por metro quadrado. Que é igual a 0,41 megapascal. Para a laje L2, tal SD apresenta dois valores, em função de termos duas forças cortantes. Então, a primeira será tal SD igual a VDX sobre BWD. Então, VDX será igual a 7,35 vezes 1,4 dividido por 0,12 vezes 0,265. Isso vai dar 323,6 kN por metro quadrado, que é igual a 0,32 megapascal. 0,32 e tal SDY será igual a VDY sobre BWD. 4,15 vezes 1,4 dividido por 0,12 vezes 0,265. Então, 182,70 kN por metro quadrado, que é igual a 0,18 megapascal. Para a laje L3,
tal SDX será igual a VDX sobre BWD. Então, 15,32 vezes 1,4 dividido por 0,12 vezes 0,325. 549,9 kN por metro quadrado, que é igual a 0,55 megapascal. E tal SDY será igual a VDY sobre BWD, que é igual a 6,8 vezes 1,4 sobre 0,12 vezes 0,325. 244,10 kN por metro quadrado, que é igual a 0,24 megapascal. Já tal RD, a tensão resistente, será igual a 0,276 multiplicado por 1,335 multiplicado por 1,2 mais 40 vezes 0,00503. Isso para a laje L1 e para a laje L2. Então, isso resulta em 0,276 vezes 1,335 vezes 1,2 mais 40 vezes 0,0503. 0,516 megapascal. Observe que o valor é superior a 0,41, então não há necessidade de armadura transversal para a laje L1 e L2. Vejamos a laje L3. Zero 276 vezes 1,275 vezes 1,2 mais 40 vezes 0,00629. Então aqui deu 0,511 megapascal. Inferior ao obtido para laje L3. Então, a tensão resistente está abaixo da tensão solicitante de cálculo. Então, isso significa que nós vamos precisar aumentar a nervura, a largura da nervura da laje L3, ou aumentar o FCK do concreto e repetir os cálculos. Na próxima videoaula, vamos apresentar o detalhamento das armaduras e modelar a estrutura no CIPECAD 2020. Até lá!